Então, vamos agora construir as nossas bases para uma liderança eficaz. Então, imagine que a liderança ela é construída em 3 pilares. 3 pilares básicos que a gente precisa alicerçar toda a nossa liderança. Então, como eu falei lá no primeiro vídeo, a única forma de liderar é pelo exemplo. Primeiro eu preciso liderar a mim mesmo, me entender as minhas emoções, para depois eu fazer isso com o outro. Então eu vou fazendo isso, né? Às vezes concomitante, eu vou aprendendo a lidar comigo, vou aprendendo a lidar com o outro, vou fazendo tudo junto, mas eu tenho que ter essa clareza. Aí a gente vai construir o nosso primeiro pilar. O primeiro pilar da nossa pirâmide para construir a liderança é a admiração e o respeito. Sem essa base aqui, a gente não consegue nenhum tipo de liderança de ninguém. Porque antes de eu poder ter o direito de liderar, de inspirar alguém a fazer algo, eu preciso ter muita admiração e respeito dessa pessoa. E como que eu construo admiração e respeito de uma pessoa? Com alguns princípios básicos de me tornar alguém mais agradável. Então, alguém mais agradável é alguém que aceita tudo? Não. Alguém mais agradável é alguém que diz sim para tudo? Não. Então, a gente tem que ter alguns conceitos do o que é ser uma pessoa mais agradável para conquistar admiração, respeito das pessoas, né? Então, a primeira coisa para a gente entender é que todas as pessoas elas têm um mesmo desejo, um único desejo, que é o desejo de serem importantes. O desejo de serem notadas, de serem amadas, de serem aceitas, mas eu tenho o desejo de ser alguém. Então, quando eu estou me relacionando com pessoas, querendo construir a minha base da minha pirâmide, eu tenho que ter isso em mente, porque muitas vezes a gente fica tão focado no nosso umbigo, tão autocentrado nos nossos desafios, nos nossos problemas, na nossa vida, que a gente se esquece que as pessoas que eu quero liderar também têm problemas, desafios, uma vida, uma família, e elas estão muitas vezes precisando conversar, de atenção, de tá tudo bem, um olá, entende? Então eu preciso para construir essa minha primeira base, esse olhar para as pessoas, esse olhar para o outro, sem essa sensação de só querer mandar ela fazer alguma coisa. Isso serve no trabalho, isso serve para liderar em casa, né? Os seus filhos, eles pouco se importam com quanto você ganha, com que cargo você tem, com que carro você anda. A única coisa que eles querem é saber o quanto tempo você dedica a eles, o quanto de tempo você se senta para se dedicar única e exclusivamente àquela pessoa ali. Quanto você gasta do seu tempo para realmente se interessar verdadeiramente por aquele serzinho. E assim, gente, da mesma forma, é construída a base da sua liderança com a sua equipe, com as pessoas. O quanto eu me importo com essas pessoas. O quanto eu tiro tempo para perguntar como estão, tá tudo bem, como é que tá a família, como é que estão os filhos. Mas eu quero liderar uma pessoa, eu não sei nem se ela tem filhos. Eu não sei, mas por que eu teria que saber da vida pessoal dela? Vida pessoal, né? Eu tô aqui no meu trabalho querendo liderar profissionalmente. Por que eu tenho que querer saber da vida pessoal da pessoa? A vida pessoal é uma outra coisa lá fora. Desde quando vocês continuam acreditando nessa mentira? Que vida pessoal é lá fora, vida profissional é aqui dentro? Vai me dizer que a pessoa está com problema em casa, com um filho doente, ela trabalha do mesmo jeito que ela trabalharia se ela não tivesse isso? Ai, mas deveria. Que deveria? Você não faz isso. Ninguém faz isso porque a gente é ser humano. E ser humano não é dividido. Essa história, gente, de para dentro da empresa, os problemas ficam em casa, foi uma historinha que contaram muito bem contadas para aumentar a produtividade e esquecer que as pessoas são pessoas e os donos das empresas ganharem mais dinheiro. Sem se considerar que todo mundo é um ser humano, com dores. E bons líderes sabem disso. Bons líderes sabem
ouvir as pessoas, sabem se importar com as pessoas, sabem perceber o que é importante para aquela pessoa. Gente, foi feita uma pesquisa, não me lembro que ano foi, mas faz bastante tempo, acho que foi 2010, 2011 que eu vi essa pesquisa, que era uma pesquisa de quais eram os maiores motivadores que faziam as pessoas se manterem dentro de empresas, dentro de alguns empregos, né? E aí o salário aparecia em 5º lugar na pesquisa. E o primeiro era reconhecimento. Era o quanto a pessoa se sentia verdadeiramente parte importante daquele lugar. Então, eu me interessar verdadeiramente pelas pessoas, eu me interessar verdadeiramente por quem é aquela pessoa, o que ela gosta de verdade, o que ela faz quando ela não está aqui no trabalho. O seu filho, o que ele gosta de fazer? O que é importante para ele? Quem são os amiguinhos dele? O que né, para aquela pessoa é uma coisa muito importante, algo que algo que ela não consegue viver sem. Então eu preciso olhar para as pessoas que eu lidero na minha empresa, não mais como um número, como mais alguém que eu tenho que mandar fazer porque não obedecem. Eu tenho que olhar para as pessoas como pessoas que elas são. Isso vai me tornar um excelente líder. Porque depois, quando a gente for falar do pilar da cooperação e do pilar da verdadeira liderança, sem essa base aqui inicial, eu não consigo falar. Eu não consigo falar sobre cooperação e como fazer as pessoas cooperarem comigo, como fazer com que as pessoas façam aquilo que eu quero que elas façam, se eu não entendo que as pessoas elas precisam ter o respeito, a admiração por mim, para elas fazerem algo que eu quero que elas façam. E ainda tem uma forma de fazer com que elas façam aquilo que eu quero que elas façam. Entende? E aí a gente vai ir para o nosso último pilar da liderança, que é para trabalhar com aquelas pessoas mais difíceis, mais desafiadoras, que é quando eu tenho que chegar nas pessoas e corrigir uma rota, corrigir um caminho. A pessoa está fazendo isso aqui, indo por aqui, eu preciso que ela vá por aqui, mas ela insiste em ir por aqui. Aí o que eu faço? Critico, brigo, não está resolvendo, não está funcionando, a pessoa não está indo por aqui. O seu filho é a mesma coisa, né? Eu critico, ele continua, cada vez parece que vai mais pro buraco, mais vai pro lugar errado. Vai sim, gente, porque crítica não conserta ninguém. Você dizer que a pessoa está indo para o lugar errado não conserta ninguém. Se você quer ter a chance de fazer a pessoa te ouvir, que não é por aquele caminho, é por esse daqui, você precisa ter uma construção de uma liderança muito sólida. Para ter uma construção de uma liderança muito sólida, você precisa ter essa base muito bem estruturada. Que as pessoas gostarem de você. Sabe aquela pessoa que você está andando na rua e ela está andando do outro lado da rua e você corre, tipo, você atravessa a rua porque você quer dar um abraço nela? Porque, nossa, eu gosto tanto daquela pessoa que você atravessa a rua para ir lá conversar com ela. Sabe aquela pessoa que você está andando, ela está do outro lado da rua e você anda mais rápido para que ela não te veja, para que ela nem perceba que você está ali para não precisar cumprimentar ela? Então, a primeira pessoa é a pessoa que tem liderança sobre você. Ou seja, pessoas que você escuta. É pessoas que você dá ouvidos, que você se importa. E para você liderar alguém, a pessoa ela precisa te dar ouvidos, ela precisa de verdade se importar com o que você tem para dizer. E a máxima que é para as pessoas se importarem com o que você tem para dizer, você precisa primeiro se importar com o que elas têm para dizer. Essa é a primeira chave aqui da nossa base, da nossa pirâmide. Se eu quero que as pessoas se importem com o que eu tenho para dizer, com a correção que eu vou ter para fazer, eu preciso primeiro me importar com elas. Eu preciso fazer esse papel aqui muito bem feito. Eu vou passar no próximo vídeo algumas dicas para isso. Como construir essa confiança e admiração desse primeiro pilar, seja em qualquer âmbito de liderança aí na sua vida.